Glória a Deus, meus queridos, amados irmãos, a paz do Senhor. Aqui é o irmão Gilson do canal Comunidade dos Discípulos. Mais uma vez eu quero pedir licença para entrar aí na sua casa, no seu trabalho, aonde você estiver, dentro de um Uber, de um trem, de um metrô, do ônibus, para que juntos a gente possa meditar na palavra de Deus. Buscar mais entendimento, compreensão das coisas do Senhor para as nossas vidas. Crescer na graça e no conhecimento. Como eu tenho sempre frisado, falado, nós estamos vivendo em um tempo difícil. Estamos vivendo em um tempo em que as pessoas não estão se entendendo, as nações não estão se entendendo, as lideranças. E a gente tem visto aí muitos conflitos que têm acontecido há alguns meses, como é o caso da Rússia e da Ucrânia, e recentemente agora nós temos Israel lutando contra os terroristas do Hamas, e que muitas comunidades estão aí protestando contra Israel devido à forma como ele tem agido diante dos terroristas, E porque também ali existe um povo, os palestinos, que estão ali naquele conflito em Gaza. Mas a luta de Israel não é contra os palestinos, na verdade. É contra os terroristas que se infiltram no meio do povo, e com isso o povo sofre com essa guerra. E não só ali Rússia, Ucrânia, Israel, esses terroristas, mas nosso planeta todo existe muitos conflitos de outros povos. A humanidade não está se entendendo. E a humanidade, muitos não têm compreendido o que está acontecendo, Porque tudo isso tem colaborado para a volta de Cristo. Tem colaborado para o momento em que vai haver uma grande perseguição contra a igreja. Em muitos locais, em muitos países, essa perseguição já começou, há muitos anos. Sabemos que tem irmãos cristãos que são perseguidos por confessarem a Cristo como Salvador, por ter Cristo como seu único Deus. E o cristão está sendo perseguido, não é de hoje, por colocar a sua fé em Cristo, Então, as pessoas, elas não aceitam uma religião diferente, elas matam, por conta do fanatismo, porque elas querem obrigar as pessoas a seguirem os seus deuses. Mas se nós começarmos a pesquisar, a olhar dentro da história, nós vamos ver que só existe um Deus. Aleluia. Um Deus para toda a humanidade. Um Deus que criou o céu e a terra. Um Deus que fez o homem à sua imagem e semelhança. Colocou este casal, Adão e Eva, em um jardim, para que ali eles pudessem se relacionar com Deus e cultivar a terra. Mas devido à desobediência deste casal, a humanidade hoje tem sofrido.
E o homem então ficou destituído da glória de Deus, da presença de Deus. E com isso, houve no ser do homem, um vazio, que este vazio o homem só pode preencher com Deus. Porque o pecado trouxe este vazio no coração do ser humano. E o homem só pode preencher este vazio com Deus. Mas o que é que o homem fez? O homem, por não querer se chegar a Deus, por estar preso ao pecado, então ele busca de todas as maneiras algum Deus que o satisfaça, algum Deus que não o impeça dele continuar pecando, praticando aquilo que o agrada. Então muitos povos, e no meio desses povos, pessoas que não querem se render a Deus, o que elas fazem? Elas criam seus deuses de pau, de pedra, de gesso, de ferro, de metal. Elas adoram animais. Porque esses pseudos deuses não vão questionar elas nos seus pecados, nas suas maneira vã de viver, não vai exigir delas santidade, quando o nosso Deus, o Deus verdadeiro, exige de mim e de você que sejamos santos, porque Ele é santo. Ou seja, Ele exige de nós que nós venhamos nos separar daquilo que o desagrada. E o que é que desagrada a Deus? A mentira, o roubo, a desonestidade, o egoísmo, o homicídio, a cobiça, a avareza, a desobediência de andar e de buscar outros deuses, a prostituição. Todas essas coisas ferem a santidade de Deus. E Deus nos pede para estar separados dessas coisas, ou seja, ser santo, ter Ele como único Deus, nos abster dessas coisas que desagradam a Deus. Mas o homem não quer largar, ou não tem força em si mesmo para deixar essas coisas. Mas Deus está dando a oportunidade a cada um de nós. A mim e a você, a oportunidade de nos chegarmos a Ele. O Evangelho já foi pregado em quase todo o mundo. As pessoas hoje sabem quem é Jesus Cristo. As pessoas sabem o que Jesus fez por elas. Mas muitos não querem se achegar a Deus. E quando chegam, não querem deixar os seus pecados. Não querem buscar uma vida de santidade. E hoje nós vivemos em uma batalha espiritual muito grande. Há uma luta da nossa carne com o Espírito. Para aqueles que são cristãos, que entregaram a vida a Deus, sabem muito bem desta batalha. Porque o Espírito quer fazer aquilo que agrada a Deus, mas a carne, o velho homem, quer fazer aquilo que desagrada ao Senhor. E nós precisamos buscar a Deus todos os dias. Precisamos orar. Precisamos estar meditando na palavra do Senhor. Precisamos estar buscando a Deus diariamente, nos fortalecendo, aleluia, no Senhor, pedindo a Deus para que venha expurgar de nós as coisas que não agradam a Ele. Pedir a Deus misericórdia das nossas vidas, porque nós somos sujeitos a pecar, mas nós não podemos ficar prostrados no pecado. Nós temos que pedir a Deus para nos libertar, e a nossa oração tem que ser uma oração sincera.
Eu não posso dizer que a sua oração não é sincera, porque eu não conheço o teu coração, você não conhece o meu coração. Mas uma coisa eu sei, meu amigo, é que nós precisamos de Deus. É que estamos vivendo tempos difíceis e precisamos nos achegar a Deus mais e mais. Estamos vivendo uma batalha espiritual que nós não podemos vencer ela com as armas deste mundo, mas só podemos vencer ela se nós estivermos revestidos do Senhor. E é por isso que eu trago hoje uma passagem que está ali, que todos nós conhecemos, que se encontra no livro de Efésios, aleluia, no capítulo 6, do verso 10, aonde a palavra de Deus, ela vai dizer para que nós venhamos nos revestir da armadura de Deus. Em outras passagens, em outros vai ter um subtítulo, vai ter um título, né? Guerra espiritual. E é isso que a humanidade tem sofrido há muito tempo, uma guerra espiritual. Aleluia. Veja bem o que é que diz a palavra do Senhor para mim e para você. Diz assim a palavra de Deus em Efésios 6, 10, versos 10. Diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e revestida a couraça da justiça, e calçados os pés da preparação do evangelho da paz. Tomai sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Paulo nos pede para que nós venhamos estar revestidos, fortalecidos no Senhor, na força do seu poder. Nós temos que estar, meus queridos, fortalecidos no Senhor, na força do seu poder. E como é que eu vou me revestir, me fortalecer do Senhor? Na força do poder dele, através de uma vida de meditação da palavra de Deus, de uma vida de estudo da palavra de Deus, de uma vida de oração, de uma vida de jejum, mas de uma vida de obediência. Temos que procurar obedecer, porque se nós não obedecermos, por mais que venhamos a nos fortalecer na palavra de Deus, jamais poderemos vencer o maligno. Então é necessário que a gente venha a obedecer o Senhor, a estar obedecendo, para que haja resultado. E ele diz mais no verso 11: revestiu de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. É só nos revestindo com a armadura de Deus que nós vamos poder estar firmes contra as ciladas
do inimigo, contra as suas astúcias. Porque o inimigo ele arma ciladas. E se nós não estivermos atentos, revestidos com a armadura de Deus, o que vai acontecer? Nós vamos sucumbir. É por isso que nós temos que estar revestidos da armadura de Deus. Estamos numa guerra espiritual e nós precisamos estar tomados desta armadura, como um soldado que vai à guerra e precisa estar equipado com todo o seu equipamento do coturno, do capacete, do escudo, colete que ele coloca para que uma bala não venha atravessar. Lógico que existe balas que atravessam o colete, mas existem outras que não. Mas eles têm que estar revestidos com aquela couraça, com aquele colete, o capacete a proteger a sua cabeça, ou seja, o capacete, para proteger a nossa mente dos dardos inflamados do maligno, dos pensamentos contrários, negativos, que tentam nos afastar de Deus. Diz assim mais no verso 12, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, ou seja, autoridades, espíritos malignos que têm autoridade, ou contra os principados, as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hortes espirituais da maldade dos lugares celestiais. Então, contra uma hóstia de demônios, principados, potestades, que atuam em determinado local, em uma determinada região, em uma determinada cidade, em um determinado bairro, em uma determinada rua, e trazem desgraça. E é por isso que nós temos que estar revestidos da armadura de Deus. E diz mais, que a nossa luta não é contra carne e sangue, ou seja, não é contra o nosso próximo, não é contra o ser humano, mas são contra aqueles espíritos que os nossos olhos carnais não podem ver. É contra ele que nós estamos lutando. E nós precisamos estar revestidos da armadura de Deus. E diz mais no verso 13, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firme. Mais uma vez, o apóstolo Paulo diz que nós temos que tomar toda a armadura de Deus. É toda, não é apenas uma parte. Porque o dia mau, irmão, é qualquer dia. O inimigo ele não dá descanso para mim e para você. Ele está agindo neste momento a qual eu estou falando aqui, trazendo esta pregação, este assunto. Ele está agindo para que esta palavra não chegue até você. Ele está agindo em nossa cidade, em nosso bairro, trazendo desgraça, trazendo morte, trazendo miséria. Pois a palavra de Deus diz que ele veio para matar, roubar e destruir. E é isso que ele tem feito no meio da humanidade. O homem que não tem Deus está propício a ser um instrumento do inimigo para causar desavença, morte. É por isso que você vê as pessoas matando umas às outras. É por isso que você vê as pessoas maquinando o mal. É por isso que você vê muitos seres humanos tentando usurpar o poder de outros. Isso é obra do maligno. Ele potencializa isso na vida da pessoa. E a pessoa, por estar, então, muitas das vezes possessa, ela comete atos horrendos. Ela é capaz de decepar a pessoa, ela é capaz
de esquartejar alguém, ela é capaz de matar, ela é capaz de fazer coisas horríveis com o ser humano para satisfazer o seu ego. Usada pelo inimigo, porque ela se deixou usar, porque ela não buscou a Deus. E por isso Deus diz para mim e para você que somos servos dele, que temos que estar revestidos dessas armaduras de Deus, de toda a armadura de Deus, para que a gente tenha autoridade para repreender este mal. E diz mais a palavra de Deus: estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Nós temos que ter essa verdade em nós. E que a verdade é a palavra de Deus. A verdade que confronta com a mentira. Aleluia. E diz mais: revestido da couraça da justiça. Nós temos que ter essa couraça, irmão. Nós temos que ser pessoas justas. E diz mais a palavra de Deus: calçados os pés da preparação do evangelho da paz. Levar a palavra de Deus. A palavra de Deus diz: conformoso é os pés daqueles que anunciam as boas novas. Nós temos que levar este evangelho. Evangelho da paz. Não o evangelho da guerra, da discórdia, do ódio, da intolerância, não. Nós só vamos vencer o maligno se nós estivermos revestidos da armadura de Deus e estivermos calçados com o evangelho, na preparação do evangelho da paz, não do evangelho do ódio, da discórdia. E diz: tomai sobretudo o escudo da fé, contra a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Nós temos que ter um escudo, irmão. Quando o inimigo lançar os seus dardos, para que nós venhamos nos proteger a nossa mente, proteger o nosso coração. E ele diz: mas tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, e vigiando nisto, com toda perseverança e súplica, por todos os santos. Ou seja, nós temos que estar orando em todo o tempo, e orar no Espírito, e vigiando, orando por todos os santos, por todos os irmãos, sem acepção, para que nós possamos vencer o maligno. Nós só vamos vencer o mal, irmão, se nós estivermos revestidos de toda a armadura de Deus, se nós estivermos orando, se nós estivermos preparados. É por isso que muitas das vezes nós temos aí soldados abatidos, porque não está preparado, não está revestido de toda a armadura de Deus. Nós temos que estar orando, meditando na palavra, buscando ao Senhor dia após dia, sem cessar, vigiando, porque o inimigo ele não dá trégua, o inimigo ele não dá descanso, o inimigo ele veio fazer o que? Causar o caos, a desordem, destruir, matar, roubar. Mas o nosso Deus, ele veio para dar vida e vida com abundância. E nós somos mensageiros do Senhor para levar às pessoas a mensagem, o evangelho de salvação, que liberta a pessoa da escravidão do pecado e traz a pessoa para a luz de Deus. Nós temos que estar revestido da armadura de Deus. Não é mais tempo da gente ficar brincando de crente. Não é mais tempo de ficar por aí, irmãos, apegado às coisas desta terra. Eu sei, você precisa trabalhar para comer, para se alimentar, para se vestir, para cuidar da sua família, para pagar o seu aluguel. Enfim, nós precisamos trabalhar.
para se manter nesta terra como ser humano, mas nós não podemos esquecer da obra do Senhor. Nós não podemos esquecer que temos que estar em constante oração, revestidos desta armadura que vai nos proteger, que vai nos capacitar, nos dar condição de lutar contra o inimigo que é espiritual. Por isso que nós temos que buscar o Senhor dia após dia. Por isso que nós temos que estar sempre pedindo a Deus: Senhor, nos reveste de toda a armadura do Espírito Santo. Por isso que nós temos que estar orando, meditando na palavra, jejuando, vigiando. Porque o inimigo, irmão, ele está aí. Ele está destruindo. Ele está colocando irmão contra irmão. Deixamos o inimigo penetrar dentro da igreja e causar desordem, e causar divisão, e colocar irmão contra irmão. Por quê? Porque nós estamos dando lugar às coisas, prioridade às coisas deste mundo, e temos esquecido das coisas de Deus, do reino de Deus, porque queremos priorizar o reino desta terra, quando na verdade nós temos que priorizar o reino de Deus. Deus tem nos chamado, nos escolhidos para pregar a sua palavra às pessoas, para trazer essas pessoas do reino das trevas e trazê-las para o reino da sua luz, para o reino de Deus. Porque não vai ficar pedra sobre pedra, irmão, nesta terra. O inimigo já tem feito desordem demais. Temos uma liderança aí que está corrompida, que está apenas pensando neste mundo aqui e esquecendo do reino de Deus, colocando suas desculpas esfarrapadas, tentando manipular os irmãos. Nós não podemos ser manipulados, nós temos que ser controlados sim, mas pelo Espírito Santo de Deus. Não pelo homem, não por ideologias. Nós não podemos deixar o ódio tomar conta do nosso coração. Nós não podemos esquecer, irmão, que no céu não vai entrar nada que seja impuro. Se nosso coração estiver com ódio, não vamos entrar. Se nosso coração não for tolerante, nós não vamos entrar. Se Deus não ver em nós sinceridade, amor para com o nosso próximo, não adianta. Você pode ser o maior teólogo desta terra, você pode ser um doutor em divindade, você pode ser um PhD nas coisas teológicas desta terra, mas não vai entrar no reino de Deus. Porque no reino de Deus só vai entrar aquele que Deus quer. Só vai entrar aquele que é santo, que tem um coração puro, realmente. Deus não olha a nossa aparência exterior. Deus não olha para mim e vê se eu sou um teólogo de primeira, um PhD. Deus não olha para mim e vê se eu sou doutor em divindade para que eu possa ter direito a entrar no céu. Não. Deus olha para dentro do meu coração e vê se eu tenho um coração verdadeiro, se eu tenho um coração segundo o coração dele, um coração puro, um coração realmente que tenha temor a ele. As qualificações teológicas, as qualificações seculares não vai importar, não tem valor para Deus para se entrar no seu reino. O que importa é a nossa vida de santidade, de temor a Deus. É isso que vai nos fazer entrar no céu. É obedecer a Deus, é viver a palavra de Deus todos os dias, é renunciar ao nosso eu, a nossa vontade, é deixar os prazeres do mundo, é pedir a Deus para expurgar do nosso coração o que é mal, é pedir a Deus para expurgar do nosso coração a ganância. Chega deste evangelho de prosperidade, onde as pessoas estão ali enchendo igrejas, buscando apenas enriquecimento, esquecendo da sua vida espiritual.
esquecendo de que pode ficar milionária nessa terra, mas os seus milhões que ela tem na sua conta não vai levar ela para o céu. Pode fazer com que ela venha se beneficiar aqui na terra, mas não vai levar ela para o céu se ela não tiver uma vida de obediência a Deus, se ela não tiver uma vida de compromisso com o evangelho da verdade, que é o evangelho da salvação, a qual o Senhor nos mandou anunciar e pregar. Este é o evangelho que vai levar para o céu. Precisamos nos revestir da armadura de Deus, irmão, porque estamos vivendo e iremos viver tempos mais difíceis ainda. Nós não sabemos o que vai suceder daqui para amanhã, ou daqui para o ano que vem, ou os outros anos. A luta vai ser ferrenha. E eu pergunto para você, você está revestido de toda a armadura de Deus? Você vai realmente estar disposto a dizer para o inimigo, não, eu não aceito esta marca? Ou você vai entrar no jogo do inimigo? Ou você vai se entregar para o inimigo? Porque você quer se beneficiar das coisas desta terra. Não se esqueça do que está em jogo, é a sua alma. E uma vez que você negar a Deus, a sua alma vai estar perdida. Por isso é necessário que você e eu venhamos a estar revestido de toda a armadura de Deus, para suportar as adversidades da vida, para suportar as perseguições, para suportar as aflições, para suportar as doenças, as pestes que hão de vir, as guerras, a fome, a escassez de água, de alimento. Nós temos que estar revestido, aleluia, da armadura de Deus, para poder estar firme. Aleluia. E mais uma vez eu quero frisar para você, quando Jesus voltar nestes momentos difíceis de aflição, de angústia, a qual o homem vai viver, a humanidade vai viver, ele pergunta para mim e para você, aventura, se o Filho do Homem voltasse, encontrará fé na terra? Será que ele vai achar a fé em mim e você, a fé nele? Ou será que estaremos rendidos aos prazeres do mundo, às coisas do inimigo? Então, nós temos que estar de mãos dadas, orando em todo o tempo e pedindo a Deus misericórdia pelas nossas vidas e pedindo a Deus o fortalecimento. Por isso eu quero incentivar a você a orar, incentivar a você a se santificar mais. Não que eu seja melhor do que você, pelo contrário, eu sou homem como você, humano, sujeito às mesmas paixões deste mundo, mas nós temos que viver em oração, temos que estar de mãos dadas, unidos, orando numa só fé, num só propósito, entregar a nossa alma, a nossa vida a Cristo e pedir a Ele misericórdia, e pedir a Ele que guarde nossas vidas, que sustente as nossas famílias, que nos proteja, nos livre do mal. Aleluia. Por isso eu convido você a orar junto comigo, em nome de Jesus. Soberano Deus e Pai, aqui estamos, Senhor, em nome de Jesus, na Tua presença, porque, meu Senhor, nós precisamos de Ti. Nada podemos fazer de nós mesmos, Pai. Se não fosse a Tua misericórdia, nós não estaríamos aqui. É o Senhor quem tem nos mantido de pé. É o Senhor quem tem nos dado graça, porque nós não temos graça de nós mesmos. Ó meu Senhor, em nome de Jesus, alcança cada irmão, cada irmã, cada pessoa que irá ouvir este vídeo. Pai, desperta esta pessoa para uma vida de oração, para uma vida de meditação, de estudo da Tua palavra. Em nome de Jesus, guarda suas vidas, suas famílias. Aquele que não é crente, meu Pai, aquele que ainda não se decidiu em entregar a vida a Ti, que o Teu Espírito Santo vá de encontro agora e convença este homem, esta mulher, este jovem, esta jovem, esse senhor, esta senhora, esta pessoa, Deus, do pecado, da justiça e do juízo.
Pai, em nome de Jesus, toma a tua igreja, sustenta a tua igreja, que possamos estar vivendo uma vida de oração, que o Senhor guarde as nossas famílias, nossas parentelas, que o Senhor nos ajude, meu Pai, a viver contigo, ó Deus, em nome de Jesus. Pai, seja o nosso alicerce, nos reverte de toda a armadura do Espírito Santo, para que nós possamos suportar todo o mal que advina nesta terra, Pai, em nome de Jesus, para que a nossa alma possa um dia estar contigo, ó Deus, em nome de Jesus. E glórias a Deus. Meus queridos, eu sou o irmão Gilson do canal Comunidade dos Discípulos. Se inscreva no meu canal, dê o seu like, nos ajude, aleluia. Ajude esta mensagem a chegar até outras pessoas, né? Divulgue este canal para outros, se inscreva, dê o seu like, porque você dando o seu like, irmão, você está dizendo para o YouTube que este canal tem relevância. Você se inscrevendo, você estará ajudando a obra de Deus e também estará me ajudando. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que Deus lhe guarde livre de todo mal, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus.